Bom, Matheus, mais uma véspera de Bavi, tá chegando a grande decisão. A gente vai novamente falar aqui das nossas impressões, das nossas expectativas para o jogo, falar um pouco do time em campo com base no que a gente viu tanto no jogo de ida como no jogo contra o Sport. Tem algumas especulações, afinal de contas, o Vitória atuou com um time alternativo no meio da semana e, na medida do possível, algumas coisas funcionaram, né? Então tem debates aí, dúvidas ainda sobre qual será o time de amanhã, a suspensão, o suspense, na verdade, do, do jogo de ida permanece, né? A gente ainda não consegue dizer nem os relacionados, nem os 11 titulares, então a gente vai discutir um pouco é, o time do jogo de amanhã. Conto aí com a audiência de vocês. Primeiro, deixar o like, deixar o joinha, se inscrever no canal quem ainda não conhece a gente. Somos o Visão Colossal, estamos aqui para discutir o Vitória. A Série A está chegando, Sul-Americana também, e ainda estamos aí com o Baiano em aberto. Matheus, primeiro saber aí qual que é a sua expectativa para o jogo de amanhã e falar um pouco da estratégia, né? Quem assistiu o nosso pré-jogo na ida, viu um pouco das nossas divergências aqui, 3 zagueiros ou 2 zagueiros, qual que seria a estratégia de pressionar no começo ou não, ou vamos se defender, contar com o jogo de volta. Agora o cenário é diferente, tomando 2-0, já chegando com essa desvantagem, com a, digamos assim, a vantagem de num eventual pênalti a gente poder ter uma disputa de pênalti em casa, né? Então o Vitória chega pelo menos aí com a ideia de, no mínimo, ter 2 gols de diferença. Baseado nisso, Matheus, queria saber qual que é a sua estratégia e a expectativa para o jogo de amanhã. Fala, Rafa, beleza? Expectativa muito grande, né? A gente sabe que vai ser um jogo. Fala igual a atleta aqui agora, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? É aquele chavão que os atletas falam, né? Mas de fato vai ser um jogo complicado, a gente sabe disso. Tem um placar primeiro a reverter, né? Primeiro a gente tem que contar com o adversário, que a gente sabe que é um adversário de Série A, um clássico, né? Nosso eterno rival aí. E tem um resultado aí a reverter, né? Então vai entrar também aí fator psicológico, a torcida que precisa apoiar do início ao fim e que isso impacte dentro de campo, né? Que os atletas abracem essa causa, né? A gente vem vendo aí entrevistas até de Carpini, que a gente pode até comentar aqui também, meio que colocando um pouco de fogo aí no clássico, né? E eu acho isso interessante. Tudo para situações como essa, para jogos como esse, eu acho que tudo vale, tudo impacta, tudo tem o seu valor, né? Mas vai ser de fato um jogo bem complicado, que o Vitória precisa ter paciência, precisa ter calma, a torcida também vai precisar ter paciência, que se não acontecer logo nos minutos iniciais ou não acontecer no primeiro tempo, ainda não tem nada perdido. Então vai ser um jogo aí, um quebra-cabeça, e a gente vai precisar ter, de fato, bastante paciência e jogar junto, né? A torcida jogar junto com o time, né? Só lembrando, o Bahia com 2 desfalques, né? Porque é data FIFA, Sim. então tem um desfalque importante do Lúcio, que está convocado, e também do lateral direito, o Arias, é isso, né? Os É dois. isso. Arias, dois eu acho que o Arias só não vem sendo titular, acho que ele só mais Luciano Rodrigues que é, de fato é um desfalque, mas eles têm desfalque tem uma mudança à altura aí que acredito que vai ser o William José que deve jogar, né? Então tem que uma perda, lógico, muda um pouco o muda a estilo, né? característica. Sim, sim. Ganha um pouco mais o pivô, né? Aquele jogo, aquele mais centroavante clássico, mais presença de Clássico, área exato. também, né? Exatamente. Mas aí ele também, eu acredito que eles vão mudar também em relação ao primeiro jogo, que jogaram com 4 no meio-campo, com a possível volta de Ademir aí, que eu acho que ele deve voltar para esse jogo. Eles devem ir de fato com os dois beiradas, né? Com o Ademir e com o Eric Puga. O Ademir que fez a festa no primeiro Bavi desse ano, no 0-0, em que a gente foi engolido pelo Bahia, mas conseguiu segurar o empate, mas o empate não refletiu o que foi o jogo, né? Então Sim. a gente tem essa memória de dificuldades aí do Ademir em cima do nosso lateral esquerdo. Mas eu vou recuperar brevemente aqui alguns pontos que o Carpini falou na coletiva pós-jogo contra o Sport, porque para mim sinaliza um pouco o que ele vai, ainda falando de estratégia, Matheus. Eu destaco que o Carpini, você comentou que ele jogou um fogo em cima do jogo, criou expectativa, Sim. e foi interessante que ele falou assim, olha, se o Vitória faz um gol no começo do jogo, vai ser interessante.
Isso, para mim, isso me levou a algumas reflexões a respeito da estratégia. A gente vai falar já já do nosso time titular, mas já antecipando um pouco, eu vejo uma boa metáfora que eu estava pensando para esse jogo de hoje, não sei se você concorda, é que no futebol a gente gosta de discutir que determinados atletas eles têm um perfil de segundo tempo, né? Sim, Eu vejo muito o primeiro tempo de amanhã como um cenário de segundo tempo, sabe? Então, o time que eu estou pensando para amanhã é imaginando essa metáfora de o Vitória estar perdendo no segundo tempo, precisa de jogadores com rapidez que vai arrastar, com intensidade física. Qual que seria o seu time para o segundo tempo? Então, eu estou tentando pensar um pouco a partir dessa metáfora, sabe? E tentando casar um pouco com essa ideia que o Carpini falou, se a gente faz um gol no começo do jogo. Então, eu tenho certeza que o Vitória vai pensar o jogo de amanhã muito mais com um time de intensidade física nos primeiros 15, 20, 25 sim. minutos, que é um pouco até o que ele fez no primeiro jogo, embora as falhas individuais tenham atrapalhado, né? Tomou o gol antes dos 10 minutos, se eu não me engano, Aos de 8. bola parada, então isso com certeza comprometeu, mas taticamente a estratégia do Vitória era essa, o Vitória pressionou os zagueiros, tinha entrado ali com os pontas, é, o Rato fechando bastante o jogo por dentro do Por Bahia. dentro. Então, para mim, pensando em estratégia, eu acho que vai ser um pouco por aí até de maior intensidade física, e a gente já já vai montar o time, mas eu acho essa uma boa metáfora, sabe? A gente tem agora um cenário de segundo tempo, e para mim é um pouco diferente, pensando, por exemplo, num time de controle, por exemplo, já antecipando, o Rato não é meu titular para amanhã, porque eu não vejo o Rato como esse jogador de segundo tempo. E aí, claro, o futebol uma coisa inadiável no futebol é que você vai correr riscos, né? O que É. você precisa ser consciente é qual é o risco que você vai querer tomar, né, Matheus? E E a principalmente partir. pelo cenário, né, que se apresenta pra gente, de fato tem que Exato. correr risco. E aí o torcedor nesse momento fala, pô, e aí, mas você vai dar tudo no primeiro tempo pensando que é um segundo tempo, só que tem um segundo tempo do segundo Do tempo, né? segundo Afinal de tempo. contas, É. o jogo tem 90 minutos, mas esse é o ponto. É um risco que eu escolheria correr, é, de dar tudo, não dar tudo, né? Mas dar 70, 80% no primeiro tempo, porque para mim, se o Vitória começa ganhando 1-0 ali nos primeiros 20, 25 minutos, o cenário do jogo ele muda. Eu acho que psicologicamente, se a gente vira no 0-0 ou no 1-1, o cenário se torna muito complicado, especialmente com a tomada de decisões desses atletas, que com a pressão, com o 2-0 da ida, e um cenário de você ter que empatar, fazer 2 gols em 45 minutos, com a torcida perseguindo alguns atletas que a gente conhece. Enfim, eu não acho nada interessante, Matheus. Então eu realmente focaria nessa intensidade física de primeiro tempo para amanhã. Mas para a gente adiantar um pouco, não sei se você quer complementar para a gente ir para a Então, segunda parte. acho que é essa linha mesmo, né? Pensar que esse é o segundo tempo do jogo de 180 minutos, né? Então vamos pensar que amanhã, quando começar o jogo amanhã, são os 45 minutos finais, só que são os 90 de um jogo de 180, né? É, Então eu entendi e sigo bem essa linha também que você comentou. E nos 15, 20 primeiros minutos, de fato, tem que pressionar. Se fizer um gol até os 15, até os 20, o jogo meio que vira, né? A torcida vai entrar no jogo, o Barradão vai entrar no jogo também, não só a torcida, mas o Barradão também. E aí muda todo o cenário, tanto na parte de campo, tanto quanto psicológica também, né? Então acho que é bem nessa linha aí. com certeza. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aqui antes da gente montar o time com alguns cenários para o jogo. Primeiro eu queria falar da ausência de PP, Matheus, porque seria meu titular, encaixou bem nesse time, Sim, na minha opinião, eu entraria com uma uma pena. trinca aí, se ele tivesse disponível, essa trinca aí do Baralhas, Ronald e PP, eu conto com ela para a Série A, seria meu time amanhã. É uma pena, né, a ausência dele. Ele foi muito bem no jogo de quarta-feira. Para mim foi o melhor em campo do Vitória no jogo de quarta, né? Deu dinâmica ali na frente, veio buscar a bola aqui atrás, conseguiu achar alguns passes. E é uma pena mesmo ele não poder jogar esse jogo de amanhã. Pois é. E Mateuzinho, Matheus é ótimo, né? E Mateuzinho, o nosso, o nosso craque, o nosso O nosso mini mini Messi. Messi. Dúvida para o jogo de amanhã. A estratégia anteriormente era de vamos poupar o máximo que der para a Série A, mas o cenário às vezes ele mexe na estratégia, né? Sim, E o desespero ainda mais de ver a tomada de decisão dos atletas
contribuindo para que a gente fique ainda mais dependente de quando você tem um cara diferenciado. Mas antes de saber a sua opinião, só destacando aqui para não perder o fio da meada, eu vejo algumas pessoas, na minha opinião, idealizando um pouco, e aí para a gente não se frustrar ou não atribuir muita responsabilidade a um atleta só, porque eu acho um pouco injusto com o Mateuzinho, sabe? Você colocar essa expectativa no salvador da pátria, ou imaginar que o Mateuzinho do auge do ano passado é o mesmo desse ano. A gente precisa lembrar, parar de idealizar que mesmo antes da lesão, o Mateuzinho desse ano não estava no auge da sua forma física e nem da sua forma técnica, né? Então, para a gente dosar um pouco a expectativa, caso ele Sim. seja titular, Matheus, ele não vinha sendo esse cara tão decisivo nesse começo de ano. Queria que você comentasse isso e aí, em cima disso, dissesse se você crava ele titular ou não amanhã. De fato, ele decidiu assim com 2 assistências um jogo, né? Mas ainda estava longe de estar no auge que estava na Série A, né? Jogou poucos jogos esse ano, né? Então ainda estava numa evolução física quando veio lesão. E voltando de lesão, então a gente não pode nem cobrar muito dessa parte física dele, né? Que também vai impactar na parte técnica. A gente sabe que hoje o físico também vai impactar no desenvolvimento ali do atleta dentro do jogo, né? Mas pelo que pede o jogo, pelo que a gente precisa dentro de campo, lógico, se ele tiver disponível para jogar assim, com o mínimo de condições para jogar, ele é meu titular amanhã. Sem dúvida é meu titular também. Na prancheta a gente vai falar um pouco mais disso, mas eu me preocupo com o cenário dele de titular, me preocupo com a função que ele vai fazer. De forma alguma eu colocaria, por exemplo, se a gente jogar com uma trinca de volantes, eu não vejo eu não sei o que o Mateuzinho faria nesse time com trinca de meio-campistas, porque quando se joga com trinca, só sobra duas funções pelo lado. E aí, para Sim, você contar com o Mateuzinho para recompor, né? Uma solução que já houve cenário de jogo que o Ronald demonstrou que ele consegue ser esse meio-campista por dentro com a bola e fechar por fora sem a bola. Poderia ser uma variação até possível nesse cenário. Eu pensei agora nisso. O Ronald tem essa capacidade de dinâmica de fechar como um ponta quando o time não tem a bola, justamente para você poupar o meia pelo lado, que no caso seria o Mateuzinho. Mas daqui a pouco na prancheta a gente fala um pouco mais disso. Uma outra questão aqui, Matheus, 3 zagueiros ou 2 zagueiros aí na lata? Qualquer um, como é três que você vê zagueiros, esse três cenário? zagueiros. Três zagueiros que, pelo meu entendimento, a gente precisa liberar os laterais, a gente precisa de força, principalmente no início do jogo, como você comentou. Então a gente tem que fazer os gols, tem que pensar lá no ataque, mas também a gente precisa se resguardar, principalmente porque ele deve vir com 2 beiradas rápidas. A gente viu que a gente teve dificuldade com o Pulga no jogo de ida, teve dificuldade com o Ademir no primeiro Bavi do ano, então a gente também precisa se precaver na parte defensiva, mas sim, 3 zagueiros. Eu estava comentando com você sobre um paradoxo, né? Que é interessante que a gente teve o pré-jogo, nosso vídeo pré-jogo passado, eu defendi aqui, eu fui contra a estratégia de 3 zagueiros. Se você observa o resultado do jogo, somente o resultado, né, poderia chegar aqui e dizer, olha, tá vendo, os 3 zagueiros não deu certo. Acertei. Mas na live a gente destacou isso. Eu fui Sim, sim. contra os 3 zagueiros, mas eu assumo que eu errei. Porque para mim a estratégia, taticamente, de 3 zagueiros, ela funcionou, apesar da circunstância e do erro individual que prejudicou muito, mas na minha opinião funcionou a estratégia de 3 zagueiros, o encaixe deu certo, a gente conseguiu anular a saída de bola do Bahia, os 3 zagueiros não afundaram tanto, conseguiram subir um pouco mais a linha, então eu gostei Perfeito. do comportamento. Dito isso, eu não iria com 3 zagueiros novamente amanhã, eu correria um pouco mais de risco, tá? Eu tô pensando amanhã muito menos no cenário sem a bola, de como que vai se defender ou tirar, por exemplo, a amplitude do Bahia, do que em como a gente maximizar essa capacidade da gente ocupar mais o campo ofensivo do Bahia. E para mim, com 2 zagueiros, a gente tem uma capacidade maior de preencher ali o meio de campo para frente. O meu cenário é com os 2 zagueiros na prancheta, a gente volta a falar. Mas para fechar aqui o nosso Bate bate-bola, bola. Matheus, dobrar a lateral, vejo algumas pessoas falando nesse cenário, tanto no começo, né, no jogo anterior, eu sondei ali a hipótese de Jamerson e Hugo, mas Sim. muitos falam da opção de você dobrar o lateral com
Raul Cáceres e Claudinho, muito por esse desespero de você não ter um ponta para jogar em alto Aham. nível. Como é que você vê isso? Eu não faria mesmo. A minha estratégia para o jogo de amanhã seria outra, que a gente vai demonstrar aqui na prancheta. A dobra dos dois lados, assim, pensando nos dois lados, se fosse para fazer algum, eu faria do lado esquerdo e não do lado direito. Acho que a gente teria mais força, até física, do lado esquerdo com o Jamerson, que a gente sabe que é um lateral mais forte, né, que tem mais vigor físico, do que as duas, a dobra na lateral com o Claudinho e com o Raul Cáceres. Não vejo ter muito ganho em relação a desempenho dentro do jogo, não. Eu não faria essa dobra em nenhum dos dois lados. Aham. Eu queria brevemente comentar que para mim é uma questão que se coloca com as pessoas, acho que muitas vezes confundem o elogio ao lateral que é ofensivo, que é bom ofensivamente, como o Claudinho, né? Isso não necessariamente acredita o lateral para jogar de ponta. E para mim o Concordo. Claudinho é um caso clássico, porque se você coloca o Claudinho para jogar como ponta de costas, recebendo essa bola, você mata a principal característica dele, que é um lateral que auxilia muito na saída de bola e Uhum. nessa coragem para você romper a linha adversária saindo de trás. O Claudinho tem essa característica Ele de precisa ser um jogar de atleta frente, né? que joga de frente, que constrói o Isso. jogo. Ele parece um pouco o Zeca no sentido de que ele gosta de jogar de frente ali próximo aos zagueiros, mas ele, diferentemente do Zeca, ele consegue fazer muito bem essa transição de sair do cara que está auxiliando a saída de bola para aparecer no campo adversário para triangular com ponta. Então, para mim, se você coloca o Claudinho para fazer essa função de ponta, você quebra totalmente essa característica dele. Então, de forma alguma, eu penso em nenhum cenário o Claudinho fazendo função de ponta. Não faz o menor E sentido para Claudinho mim. ali na triangulação que ele faz quando a gente joga com beirada, o meu time de amanhã não ia ter dois beiradas de ofício. Quando a gente for colocar aqui na prancheta, eu vou mostrar. Mas a gente vê a triangulação que a gente já falou aqui, de triangular mesmo, né? Não é simplesmente de fazer um triângulo, como você comentou. A gente vê muito o Claudinho indo para dentro, né? Uma hora ele está por fora, uma hora ele está no apoio da base do meia. Então ele faz essa movimentação que para um lateral é muito interessante. Né? E a gente Pois colocar ele é, de beirada, a gente perde essas características dele. Né? perfeito, perfeito. E aí, um último tópico que tinha faltado aqui, também chegaram a sondar Oswaldo, a condição de Oswaldo. Como é que você vê, Matheus? Porque para mim isso nem é uma discussão, sabe? Eu sinto que às vezes a gente tem um pouco de pé atrás na hora de dar a real sobre a condição de Oswaldo para o alto nível. E eu não conto com Oswaldo nem como um reserva imediato para os jogos do Vitória no alto nível, Série A Sul-Americana e decisão Bavi. É um desses jogos de alto nível. Eu não vejo de forma alguma Oswaldo em condições. Eu queria saber sua opinião. Eu concordo. O Oswaldo a gente tem que, pelo menos eu respeito, né? Tá na da primeira prateleira ali de ídolos por tudo que ele fez aqui e ainda faz, né? Talvez não faz tanto dentro de campo como já fez em anos anteriores, mas a gente vê que ele veste a camisa, que ele está dentro do clube, que ele inflama vestiário, então isso também faz parte. Mas, de fato, a parte física, a gente vê que já vem dando sinais aí de não conseguir mais jogar no nível, né, que esses jogos pedem. Mas agradecer bem ao Oswaldo, que ele siga aí, que consiga jogar alguns jogos que dê para ajudar a gente, mas para esses jogos de primeira prateleira, não consigo ver o Oswaldo ajudando, não. É isso aí. Vamos lá montar a prancheta? Vamos lá. Você está com ela Eu vou compartilhar aí? aqui. Né? Dessa vez eu começo ou Pode você começar. começa? Vai. Você que da outra vez eu Começo. comecei, então a gente vai Dessa inverter e vez a eu gente vai ganhar o começo. jogo Então, amanhã. então beleza, vamos nessa. Eu já discuti aqui que o meu titular, pensando no contexto Primeiro, geral, qual vai ser essa plataforma? a minha plataforma vai ser um 4-2-3-1 clássico aí. 4-2-3-1, beleza. Tá? E aí a gente não está discutindo, a gente vai ainda fazer uma live para falar do nosso time para a Série A, e aí que a gente vai pensar de forma menos assim na urgência de quais são os nossos 11 titulares para o ano. Mas esse exercício agora não é os 11 titulares para o ano, tá? É os 11 titulares especificamente para o jogo de amanhã. Então, o Lucas Arcanjo, que salvou a gente a gente só está fazendo esse pré-jogo aqui com alguma expectativa da gente É, competir amanhã, em boa parte graças ao Lucas Arcanjo ter pego o pênalti. Vamos começar com o Lucas Alta de zagueiro pela esquerda.
para Defesa alta pela guardar aqui esquerda. a discussão, Matheus, porque eu ia fazer aqui eu cheguei a pensar no assunto Neres Edu, porque eu penso da seguinte forma: o Edu ele vem construindo o espaço dele e já passou da hora de ele ganhar um espaço de pelo menos brigar mais por essa vaga no time titular quando a gente joga com dois zagueiros. Para mim é um zagueiro que tem sido seguro, competente, tem feito a parte dele. E o Sim, Neres falhou individualmente no último jogo, mas eu pensei um pouco mais sobre isso e por causa de dois aspectos eu manteria o Neres titular. O primeiro aspecto é a bola aérea, porque ele é um zagueiro muito alto, é uma referência importante na bola aérea. O Bahia tem o ganho do William José, que é ficar ainda mais forte perfeito. na bola aérea para o jogo de amanhã. Então, realmente, eu não tiraria o Neres. E um outro ponto é que eu me preocupo também com a recuperação do atleta, né? Pensando nos grandes jogos aí desse começo. Então, para mim, manter o Neres titular, se a gente faz um bom jogo amanhã e ganha, independentemente de ser campeão ou não, é uma chance da gente recuperar um pouco mentalmente o Neres Perfeito. para a sequência, né? Então, você tirar um atleta logo depois de ele falhar, ele já comeu o banco assim, e na hipótese, por exemplo, de a gente perder amanhã ou não fazer um bom jogo, você contribui, né, para uma derrocada mental do atleta na Concordo. véspera de Série A, que não seria legal. Então, por causa disso, eu daria essa oportunidade para o Neres se recuperar um pouco mais ali na confiança para a sequência, mantendo ainda ele de titular, mas eu destacaria que o Edu ele está ali chegando, tá quase lá para o Edu ganhar essa vaga na sequência de temporada, Matheus. E a gente olhar também o histórico de Neres, Rafa, eu lembro assim, se a gente for pensar, pô, quais foram os jogos que Neres jogou mal ou que comprometeu. Eu só vou lembrar do jogo do Cruzeiro, que ele falhou, que foi expulso, e do Bavi. Não lembro mais de nenhum. Então, eu acho que seria Sim. injustiça com o próprio atleta já punir ele com um banco de reservas por conta de um jogo que pode acontecer com qualquer um. Né? Apesar de que, se a gente tira os erros capitais, na minha opinião, o Neres vinha sim numa ligeira queda esse ano, se a gente compara com a finalização da temporada passada e o próprio comecinho da temporada. Eu acho que, Uhum. digamos assim, de um mês e meio para cá, eu vejo sim o Neres numa certa queda de confiança, principalmente no jogo com a bola, na saída de bola. Eu vejo que ele tem caído esse aspecto, né? Mesmo sem tantos erros capitais. Mas concordo com você, não é num nível tão grosseiro assim que dê essa necessidade de substituir imediatamente. Mas vamos seguir aqui, lateral Bora lá. direito. Claudinho seria o meu titular para o jogo de amanhã e é uma mudança fundamental para a Sem gente dúvida. ganhar jogo com a bola e com o Claudinho de lateral e não de ponta, pelo amor de Deus. O Jamerson é o lateral Esse esquerdo, Jamerson aqui não é o oficial, não, mas é o que tá aqui. pois Vamos seguir é. com ele. Os meus dois volantes são Baralhas e Ronald. Baralhas. Cadê Ronald? Ronald. E aí eu acho que dá pra gente fazer brevemente, Matheus, o cenário com Mateuzinho e sem Mateuzinho, tá? Porque é uma Vamos lá. incógnita, a gente não sabe se Mateuzinho joga. Então, no cenário com Mateuzinho, ele é o meu meia central. Na Beleza? direita, não tem o que fazer. Na direita seria o Gustavo Mosquito, apesar da má fase, não inspira muita confiança. Mas e aí, voltando para o que eu falei no começo, cenário de segundo tempo no primeiro tempo, tá? Sim. Cenário de segundo tempo é o Mosquito. Mosquito é o cara para o cenário de segundo tempo. O Ronald também é um cara bom para cenário de segundo tempo. E aí, isso explica também a minha decisão para a ponta esquerda. Eu colocaria o Fabri como esse ponta pela esquerda. Ele entrou como ponta esquerda no jogo contra o Sport, num cenário de segundo tempo, e ajudou muito nessas transições, nesse jogo físico. E o Janderson, pela boa fase, por estar com confiança, fez gol. A torcida também está começando a gostar mais, a se engajar mais com o atleta. Eu acho isso importante para um Bavi. Então, o crucial para mim, Matheus, não sei se você concorda nessa indefinição aí dos pontas, Fabri e Janderson precisam jogar esse jogo desde o começo. A gente Concordo. precisa dos dois atletas, porque são dois atletas que têm intensidade física. O Fabri, jogando tudo que sabe, é um atleta diferencial em aspectos que são muito importantes para ganhar embate, para pressionar os zagueiros, para ganhar no 1 contra 1. Então o Fabri tem que jogar, ele estando bem, e o Janderson, no momento atual, justifica a titularidade. Então vai ter que jogar os dois, e aí na ponta direita não tem muita opção, a outra opção seria o Rato, mas eu não vejo o Rato
com condições de jogar, de titular nesse Bavi. De novo, nesse cenário de segundo tempo, o Rato não é um jogador para cenário de segundo tempo, para a gente apostar em força, velocidade, pressão intensa no Bahia em campo ofensivo. O Rato, para mim, é mais um cenário ali de se a gente consegue abrir 2 gols de diferença, tentar Perfeito. administrar um pouco mais, ou até a substituição que vai ter que acontecer se os O atletas Mateuzinho. estiverem cansados no segundo tempo, não tem o que fazer, o Rato vai ter que entrar. Mas Perfeito. para essa intensidade de jogo inicial, eu não conto com o Rato amanhã. Mas Eu esse é o meu concordo. time, tá? Esse é o meu cenário com o Mateuzinho, e para a gente fazer o cenário sem Mateuzinho, tira aí não tem o que fazer. Iria para o tripé de meio-campistas, tá? Iria para o 4-3-3, Uhum. com o William Oliveira no lugar do Mateuzinho, porque entre Nessa jogar aí função com. aqui, Não, para o 4-3-3, né? Com assim. Baralhas de primeiro volante. Exatamente. Esse tripé aí, exatamente, isso aí. Porque sem Mateuzinho a gente tem 2 opções: ou Wellington Rato como meia central, ou um tripé com o William. E aí eu não sou muito fã, já falei aqui várias vezes, do William para esse jogo de intensidade, esse jogo de Série A, esse jogo de alto nível, mas eu ainda prefiro o William do que o Wellington Rato, com o que o Wellington Rato tem apresentado ultimamente. Então, esse é o meu time aí no cenário sem Mateuzinho. Quer montar É, o seu, Matheus? rapaz, agora você me fez até refletir um pouquinho, viu? Porque eu já falei algumas vezes aqui, a gente fez até uma live, eu não lembro quem foi o adversário desse ano, que para mim foi o melhor jogo do Vitória no ano, que foi com essa formação, mas aqui com o Mateuzinho e Ronald jogando como meia pela esquerda. E a gente jogando com 2 beiradas e com os laterais apoiando e fazendo a triangulação que a gente comentou aqui há pouco instante. Mas eu vou manter minha convicção, né, para amanhã. Deixa eu montar aqui o campo. Eu iria, de fato, com 3 zagueiros, como eu falei aqui há pouco. Né? Vamos lá. Então seria. Deixa eu ver quem é que eu tiro logo aqui, porque ele já foi mudando, mas vamos lá. Jamerson ela E para aí uma, lateral. e aí uma dúvida, Matheus. Depois da partida contra o Sport, 3 zagueiros, aí se coloca a opção Zé Marcos, porque fez uma partida razoável, é um zagueiro canhoto, que é o único que a gente tem. O Zé Marcos tem espaço aí nesse time com 3 zagueiros? Para mim ainda não. Para Tem mim não, né? ainda tá muito aqui na parte física ainda, muito. Você observa isso, ele não consegue ter explosão para recuperar a jogada. E amanhã vai precisar disso, né? Muito. Então não enxergo ainda não. Então aqui vai ser Edu, Neres, Claudinho, Jamerson. Então isso aqui vai ser o meu cenário para início de jogo, tá? Início de jogo. Janderson e Fabrício, os 2 lá no ataque. E aqui contando com Mateuzinho vai estar no jogo, tá? Então eu vou Rapaz, você fazer. vai para Vou, um, você vou vai para um tripé de meio com 3 zagueiros. com 3 zagueiros. Isso. Ah, E Ronald jogando como meia pela esquerda, que me agradou muito. Foi o melhor jogo do Vitória esse ano para mim. Foi ele jogando nessa função aqui. Então vou manter um pouco aqui da segurança com esses 3 zagueiros e Baralhas fazendo o para-brisa aqui, né? Fazendo essa cobertura. Ele vai ter que se doar mais do que ele vem se doando, pelo menos no início do jogo. Para um cenário que a gente tenha um pouco mais de controle, fez 1-0, já deu a pressionada, que aí tem que dar aquela oxigenada agora de dar uma respirada, aí eu volto o Ronald para fazer o lado a lado aqui com Baralhas e manter a minha plataforma com os 3 zagueiros e Mateuzinho como meia central. E aí ele vai ter esse apoio aqui de Claudinho e de Jamerson, mas eu jogo com esses 2 lá na frente, sem posição certa, um é 9, o outro é beirada, não. Vai os 2 lá na frente brigar, marcar a saída de bola. O meu cenário para jogo aqui é amanhã, início de jogo com o Ronald como meia, justamente até para ajudar nessa pressão na saída de bola. E Baralhas, me perdoe, vai ser você, meu irmão, se vire aí. E Mateuzinho como meia pela direita. E no cenário a gente já fazendo um golzinho, virando o primeiro tempo 1-0, eu posso pensar em voltar com isso daqui para o segundo tempo. olha, rapaz, eu gostei bastante, especialmente desse primeiro cenário que você desenhou aí, recuperando a Mas, função que o Ronald fez, né, junto com o Mateuzinho num triângulo. E eu vou falar para você, num cenário ideal,
eu gosto muito dessa formação, especialmente do Fabrício jogando com o Janderson, os dois lá na frente, pressionando os zagueiros, dando jogo de área, fazendo pivô. Gosto muito mesmo. Mas a única questão que eu coloco, que me preocupa, é a gente pensar nas equipes que atuam com três zagueiros hoje em dia, quase sempre a recomposição defensiva tem que ter dois caras voltando pelo lado para ajudar os alas, né? E aí, a minha questão que fica dessa formação, Matheus, que nesse caso aí, o Mateuzinho ele teria que ajudar, né? A recomposição defensiva do Vitória teria de ser com o Fabrício ou o Janderson voltando por um lado e o Mateuzinho voltando por Descansando. outro. Não, eu, E aí, eu, eu deixo o Mateuzinho descansando. O Janderson ajuda pela direita, o Fabrício pela esquerda, e Mateuzinho, para mim, tem que descansar. Ele tem que jogar lá perto do gol, ele tem que estar lá. Aí vai ter que ser uma esse dinâmica esse é o que. desafio, né? Sim, sim, é um desafio, sem dúvida. Porque você conseguir fazer com que os dois atacantes sejam os dois caras que vão voltar pelo lado quando o time não tem a bola, isso fica uma movimentação bem desafiadora defensivamente, né? Mas ofensivamente eu gosto muito dessa opção aí que você É coloca. o que a gente falou aqui, né? O risco a gente tem que correr, cara. Não pode É, ser pragmático agora, né? Não pode ser. Ah, vou entrar com o básico. Não, não pode, tem que arriscar. Tem que arriscar jogo de risco amanhã. Pode dar tudo errado, mas pelo menos arriscou, tentou alguma coisa diferente do que continuar sim. aquela mesma batida, aquela mesma batida. Não dá. E Eu ia pro risco. aquela história de correr riscos, né? A gente tem que saber qual o Sim, risco a gente vai correr e depois da escolha de vamos correr esse risco, qual que é o segundo pensamento? O que que a gente faz para minimizar, né, isso. as vulnerabilidades que surgem desse risco? E aí, qual que é a vulnerabilidade dessa formação? É que você fica sem ponta para voltar pelo lado. O lado ele fica refém dos alas, então os alas nesse esquema que você está fazendo eles têm uma função primordial de ter Primordial, sem dúvida. inteligência tática para saber quando ele vai se antecipar ao Bahia para pressionar essa bola lá na frente e quando vai ser o momento de voltar e fechar a linha de A cinco, linha de né? A 5. gente É isso depende aí. muito da leitura de jogo dos dois alas nesse cenário que você está desenhando aí. Só para a gente fechar, Matheus, se você puder colocar a segunda opção que você desenhou aí, que eu acho legal também, com o Mateuzinho, esse 3-4-1-2, né? Eu estava lá em Curitiba quando o Vitória ganhou do Atlético Paranaense e o segundo tempo de jogo o Vitória jogou exatamente com essa função do Mateuzinho, como esse enganche, né, que se fala na Argentina, que é esse meia que joga na frente de, de dois volantes ali por trás de dois atacantes, que ele ganha bastante liberdade de jogo. E para mim o Mateuzinho tem muita característica para jogar dessa forma que você está colocando aí, como o cara que vai dar essa dinâmica com espaço, sem ter ali dois pontas junto dele, com espaço de uma hora cair para a direita, uma hora cair para a esquerda, tem Perfeito, é isso aí. dois atacantes na frente dele se movimentando. Então eu gosto muito do Mateuzinho fazendo essa função. E eu destacaria que quando a gente joga com três zagueiros, que quase sempre o Mateuzinho tem que jogar, fazer mais a função pelo lado, que é o que tem acontecido, para mim ele cai muito de produção quando ele joga Concordo. como ponta com três zagueiras, com ala e o Mateuzinho de lado. Então eu gosto bastante dessa função aí do Mateuzinho jogando como meia central num esquema de três zagueiros. Vamos prestar atenção aí para ver se o Carpini vai ter essa mesma imaginação amanhã, Matheus. É isso aí. É jogo de risco, como a gente já comentou. Tem que arriscar, cara. Não, não pode fazer nada de diferente do que não arriscar. Senão, é melhor nem jogar o jogo. Enfim, tem que correr para o risco mesmo. Não tem muita coisa diferente a fazer, não. Pode dar tudo errado logo no início e aí por água abaixo? Pode dar sim, tudo errado. Tomar logo um gol no início por conta de uma formação mais ofensiva. Pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer de a gente fazer 2 gols em 20 minutos. Pode acontecer? Também pode, pelo risco que a gente correu, né? Então eu prefiro, como falam, dizem um ditado aí, né? Eu prefiro morrer atirando do que ficar aqui passional, né? É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Boa sorte para o Vitória amanhã, que a gente consiga dar intensidade de jogo para já sair ganhando desde o primeiro tempo e a gente conta com o estádio lotado, ingressos já esgotados, que a força do Barradão se prove o que ela tem se provado ao longo dos últimos 3 anos
amanhã. É isso aí, vamos todo mundo junto amanhã, com paciência, com calma, para ajudar o tempo todo. A gente sabe que não é um jogo fácil, mas a gente precisa do apoio do torcedor e precisa do Barradão jogando junto também.